Alô galerinha, você geração concurseira do Colégio Tiradentes de Concursos, das redes sociais que nos acompanham de qualquer lugar do Brasil. Sabadaço, tradicionalmente na companhia do mestre da legislação previdenciária, professor Júlio César, para mais uma super dica. Vamos falar hoje sobre salário de benefício, vamos falar sobre a obtenção do salário de benefício, também fator previdenciário, enfim, fórmulas também em geral. Ótimo. Com vocês, nada melhor do que esse mestre da área para explicar para você passo a passo. E lembrando que a partir do dia 3 de julho, aqui na sede do Colégio Tiradentes de Concursos Sede do Centro, estaremos aqui com a turma do INSS oficializadíssima. Carimba, 3 de julho, turno noite, turma do INSS oficializadíssima. Com vocês, mestre Júlio César. Bem, eu sempre digo que um segurado ele faz duas perguntas quando vai a uma agência do INSS. A primeira pergunta que ele faz é se tem direito ao benefício. Depois que ele sabe que tem direito ao benefício, a segunda pergunta é qual o valor do benefício que ele vai receber. Então essa pergunta nós vamos responder da seguinte forma: se ele estiver requerendo um auxílio-doença ou então qualquer tipo de aposentadoria, a renda do benefício está vinculado ao salário de benefício, que é uma média de 80% dos maiores salários de contribuição desses segurados, apurados desde julho de 94, caso ele tenha começado a trabalhar antes ou a partir dessa data. Caso ele tenha trabalhado depois, a média vai ser depois, né? Lembrando também que esses valores eles devem ser extraídos do chamado CNIS, porque o INSS tem um cadastro, que é o chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse cadastro constam os vínculos e os salários de contribuição desse segurado. No caso do auxílio-doença, tem uma mudança, porque o governo fez um estudo e verificou que muitas vezes, viu, Giliato, o segurado que está recebendo o auxílio-doença, ele recebia um maior valor se estivesse trabalhando. Então o governo alterou o cálculo do valor do auxílio-doença. O valor do auxílio-doença não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários desse segurado. Isso aí tem implicado na redução do valor do auxílio-doença. E aí muitas vezes o segurado ele até tem um interesse em voltar a trabalhar, porque agora inverteu. Ele muitas vezes está recebendo no benefício um valor até inferior ao que ele estaria recebendo caso estivesse trabalhando. Já no caso das aposentadorias, nós vamos ter a aplicação do chamado fator previdenciário. Qual é o objetivo da criação do fator previdenciário? É exatamente evitar aquela aposentadoria chamada precoce, porque hoje ainda não existe idade mínima para o segurado se aposentar. Então o fator previdenciário termina forçando com que esse segurado, para não receber um valor menor, ele trabalhe um pouco mais, né? Então, no caso do fator previdenciário, ele vai ser utilizado nos seguintes benefícios: aposentadoria por idade. O fator previdenciário só vai ser aplicado se for vantajoso. O que significa ser vantajoso? Significa que vai aumentar a renda do benefício. E quando é que vai ser vantajoso? Porque o fator tem uma formulazinha que está aqui até na apostila, né? O aluno não vai precisar fazer cálculo, ele não precisa memorizar essa fórmula. Tem até uma tabela, uma tablita que diz: aplicada a fórmula, o fator vai dar um número que pode ser maior do que 1 ou menor do que o número 1. Se for maior do que 1, aumenta. Se for menor do que 1, diminui. Então vamos imaginar que uma pessoa se aposenta por idade e que o salário de benefício dela resultou em R$ 2.000 reais. Se o fator previdenciário tiver dado 1,10, aí é vantajoso. Aí ela vai receber R$ 2.000 reais vezes 1,10, que seria 2.200. Então, no caso da aposentadoria por idade, o fator previdenciário só vai ser aplicado se for para beneficiar, se for vantajoso. Já no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive do professor, aí tem que ser verificado se esse segurado, se ele atingiu a chamada fórmula 85-95. O que é a fórmula 85-95?
pega-se o tempo de contribuição do segurado e soma com a idade. Exemplo, o homem tem 35 anos de contribuição e tem 60 anos de idade. Aí resultou 95. Então esse homem que está se aposentando por tempo de contribuição, como ele atingiu a fórmula 95, não vai ser aplicado o fator previdenciário, ok? Lembrando que essa fórmula previdenciária, essa fórmula 85-95, melhor dizendo, ela não é estática, ela é progressiva. Em 2020 aumenta 1 ponto e depois a cada 2 anos ao mais aumenta 1 ponto até chegar 95 para a mulher e 100 para o homem, né? Então basicamente o cálculo do benefício é feito dessa forma. Olha só, galerinha, mais uma super dica aí na companhia do mestre Júlio César, diretamente dos bastidores do Colégio Estudante de Concurso aqui em Fortaleza, Ceará, para você, geração concurseira que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil. Amado mestre, hoje, no caso, chegamos ao ciclo de mais uma super turma do INSS, a turma do sábado manhã, não é isso? Perfeito. A galera super satisfeita com essa grande viagem na legislação previdenciária com o mestre Júlio César. E também agora tem a turma também da tarde, né, prof? Que estamos, acho, no quinto encontro, agora, né? Quinto encontro. Estamos no quinto encontro, que a aula é hoje à tarde. E eu sempre digo, Juliado, que a Previdência não é uma matéria complicada. Ela é uma disciplina interessante e muito importante. Porque eu sempre falo que você é, ou você será um beneficiário, ou então um contribuinte da Previdência Social brasileira. Então, além da importância do concurso, a disciplina também ela é importante para o nosso dia a dia, porque a cobrança ao aluno começa em casa. É o pai, é a mãe, é o avô que fica perguntando ao aluno sobre aposentadoria, sobre auxílio-doença, sobre pensão. Então, legislação previdenciária não é disciplina complicada, ela é bem interessante. Agora, é importante ter uma sequência, daí porque nós temos material, uma apostila que segue rigorosamente o edital dos últimos concursos de maneira bem simples e objetiva, né? Desmistifica, simplifica a legislação previdenciária. Prof, já que estamos falando aqui em previdenciária, também só tocou um pouco sobre a Fórmula 8595, inclusive até citou sobre professores. Muitos professores ficam nessa dúvida, até perguntam sempre no canal, foi até bom ter lembrado agora. O professor, no caso, o professor do Estado, prof, tipo, um professor homem, hoje ele está com 60 anos de idade, beleza? Ou seja, pelos 60 anos ele já poderá se aposentar por idade, homem. Professor porque tem redução de 5 anos. Correto? Bem, não, só que reforçando, no caso do professor, foi muito bom você ter tocado nisso, o professor e a professora têm a redução de 5 anos, mas não é na idade, é no tempo de contribuição. Por exemplo, um homem que não é professor, ele se aposenta aos 35. Se for um professor, 30 anos de contribuição. A mulher, a professora, a mulher que não é professora, 30 anos. Se for professora, 25. Então, tem a redução de 5 anos não na idade, mas no tempo de contribuição. Tá vendo? Isso é a dúvida. Por isso que quando for verificado a questão da fórmula 85 e 95, para que o professor ou então a professora não seja prejudicado, é que ao tempo que ele tem se acrescenta mais 5. Exemplo, vamos aqui imaginar uma mulher uma professora que tem 25 anos de magistério, educação básica, e tem 55 anos de idade. Aí você soma 25 com 55, daria 80. Aí você diz, aplica o fator. Só que ela, para fins da fórmula 85-95, se acrescenta mais 5 anos. Então, ao invés dela ter 25, é contado como se ela tivesse 30. E aí, 30 mais 55 daria 85, não aplica o fator. Então, professor, é bem interessante. A redução é no tempo de contribuição e não na idade. E só quem ganha 5 anos é a mulher, o homem não ganha, né, prof? Também, o homem também. O homem ou a mulher professora, quando for calculado a fórmula 85-95, se acrescenta mais 5. É uma contagem fictícia, não vai ter que trabalhar mais 5. Só faz acrescentar para poder ficar igual ao segurado. Já que você deu esse exemplo para a mulher, agora no caso desse exemplo, agora esse professor, 60 anos de idade hoje, ele tem 60 anos de idade. Aí como é que ele poderia fazer para ele? Ele tem 60 anos de idade, pronto. Ele já iria, ele teria que contribuir 30 anos. Pronto, exatamente. O professor, o homem,
ele tem que ter 30 anos de magistério de educação básica, independentemente da idade. Agora, a questão da idade vai muitas vezes vincular ao valor do benefício. Daí porque muitas vezes o professor ele termina trabalhando um pouco mais para não ter uma perda salarial maior. Mas, objetivando, o professor, o homem, tem que ter 30 anos de contribuição na condição de professor. Agora, essa idade aí dos 60 anos pode ser relevante, de modo que não seja aplicado o fator previdenciário para ele. E não aplicando o fator é melhor, professor? É melhor, porque geralmente o fator, regra geral, na maioria das vezes, o fator implica na redução do valor do benefício. O fator só não vai prejudicar quando geralmente o segurado tem 65 anos e tem uns 30 anos de contribuição, porque aí o resultado vai ser maior do que né? Então, regra geral, o fator reduz a renda. Exceção é aumentar a renda. Então, professor, resumindo, para finalizar aqui, no caso não seria vantajoso um professor que ele se aposentasse por idade, então seria melhor ele juntar, esperar ter os 30 anos de magistério e juntar também com a idade, seria mais vantajoso para ele juntar os dois, seria isso? Pode ser, porque é o seguinte, porque para se aposentar por idade, o fator dele, como ele já tem uns 60 anos, como ele muitas vezes contribuiu acima do tempo necessário, o fator vai ser vantajoso e pode implicar, e vai implicar no aumento da renda. Então, galerinha, mais uma super viagem na legislação previdenciária com o professor Júlio César, diretamente de Fortaleza, Ceará. Canal do YouTube, alô, galerinha, críticas, sugestões e dúvidas, obrigado a cada um de vocês. Facebook, Giliado Show, Giliado Ferreira ou Giliado Vieira. Instagram, Giliado_Show e redes sociais, Amado Mestre. Pronto, eu vou pedir até a sua ajuda com relação ao Instagram, que você disse que ia me ajudar, né? Exatamente, o Instagram, vamos fazer o Instagram do professor, exatamente. Vou fazer isso hoje. Hoje está muito simples. Então, basicamente, aqui no momento, nós estamos utilizando o Facebook. Júlio César Souza, César com S, e Souza também com S, né? Estamos à disposição aí de todos. Aquele abração para todos vocês que nos acompanham de qualquer lugar do Brasil, a galera de Crato, Juazeiro e Barbalha. Hoje, para poder finalizar, porque o professor Júlio César hoje também está apressadíssimo. Um beijo para todos vocês de todos os lugares do Brasil. Vem pro Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau, tchau.